A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, começando aqui mais um dia, começando a nossa semana, nosso Momento Bíblia. Não tivemos fazendo ontem, mas estamos aqui hoje. Uma terça-feira abençoada para todos e para todas. Que Deus abençoe nossa semana, nossos projetos, sonhos, nosso lar, família, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar na Palavra de Deus, no nosso Momento Bíblia, no que a Palavra do Senhor nos diz, no capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 12. Deuteronômio 33, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará dos seus braços. Repetindo, de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Queridos amados irmãos e irmãs, aqui um texto que nos traz paz, nos traz esperança e nos traz a certeza e a convicção de que tudo que nós precisamos está em Deus. Esse capítulo 33 aqui, ele vai começar lá no começo do capítulo, falando sobre as bênçãos de Moisés. Aí ele começa: este é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Queridos, aqui o versículo 12 vai nos dizer que o amado do Senhor, ele habita seguro com Deus. Porque em Deus não há insegurança, com Deus não há incerteza. Deus, nós temos convicção, nós temos certeza, nós temos esperança, nós temos vitória, transformação, resgate, libertação. Nós temos certeza de que mesmo em meus momentos difíceis, minhas adversidades, nós teremos vitória porque Deus é conosco. Estar com Deus não significa ausência de problema, mas significa que agora nós temos um refúgio e nós temos plena certeza de que iremos vencer. Mas muitas pessoas ainda não têm essa visão. Muitas pessoas habitam com Deus, elas dizem habitar com Deus, mas são inseguras, elas não confiam em Deus totalmente. Como eu já falei várias vezes, elas oram, mas depois elas estão tentando resolver da sua forma. Elas não abrem o coração com Deus como devia em oração. Elas contam sua vida, ela abre o coração para um amigo, para uma pessoa da igreja, ou para uma pessoa do trabalho, para um irmão, para um pai, para um filho, para uma mãe, para o cônjuge. Mas para Deus, que é quem principalmente nós devemos abrir o coração, muitas das vezes nós fazemos aquela oração limitada. Nós não abrimos o nosso coração, nós não confiamos totalmente. Vejamos que não distorcemos as coisas, nós confiamos plenamente e totalmente em certas pessoas, seres humanos, até nos decepcionar, até nos frustrarmos. Mas não confiamos em Deus, onde jamais iremos nos frustrar, ou iremos nos enganar, ou ser enganados, onde jamais iremos ter decepção. Porque Deus é perfeito, em Deus não há enganação, em Deus não há pecado, em Deus há segurança. O amado de Deus habitará em segurança. Como o texto nos diz, todos os dias o Senhor nos protegerá e Ele descansará nos seus braços. Descansaremos nos braços do Senhor. Não importa a adversidade, não importa a tribulação, a perseguição, a situação que você viemos passar, temos passado ou vamos passar, mas Deus está no controle. Não importa o que estamos passando. Deus está conosco, Ele nos ama, Ele nos protegerá, Ele nos dará vitória. Mas o processo faz parte. Tá difícil, tá, mas o processo faz parte. Para amadurecermos, para nos moldar e para provar nossa fé, para que assim a gente venha suportar e a gente venha ser bem-aventurado no Senhor e venha viver o seu propósito. Quem não suporta o processo não vive o propósito, mas quem suporta o processo vive o propósito. Então é preciso crer em Deus, é preciso estar seguro, ter convicção de quem Jesus realmente é. Precisamos confiar plenamente no Senhor. Confiar menos nos homens e confiar mais em Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Mas nós confiamos numa pessoa plenamente, como eu falei, até decepcionarmos ou frustrarmos, mas não. Confiamos em Deus, onde não há medo, não há enganação, não há insegurança. Deus é tudo o que nós precisamos, amados. Nós precisamos conversar mais com Deus e menos com os homens. Só quem pode resolver a nossa situação é Deus. E quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, Ele abre caminho em meio à crise e Ele muda situações.
Esse é o Deus que nós servimos. E Ele nos ama, Ele nos protege. E Ele deu prova do seu amor, fazendo coisa que com certeza eu e você, ser humano, talvez jamais faríamos por alguém, que era dar a vida para salvar alguém. Muitas das vezes dizemos que Deus tem misericórdia, porque muitos talvez, nós nem pela nossa família, talvez viéssemos a fazer isso, de tão ruins, pecadores que somos seres humanos, mas em Deus a perfeição, em Deus há o pleno e verdadeiro amor, um amor que negou-se a si mesmo, a sua vida. Ele negou viver. Não quero viver, eu vou morrer por eles. E deu a sua vida na cruz, por mim e por você. Tudo suportou, tudo enfrentou e mostrou o verdadeiro amor de dar sua vida inocente, santo, sem pecado, sem merecer, para morrer na cruz, para nos trazer vida, e ainda ressuscitou e foi nos preparar um lugar. Somos infiéis, mas mesmo quando nós somos infiéis, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, como a sua palavra diz lá em 2 Timóteo. Então, queridos, que a gente venha ter confiança, venha ter plena esperança e saber que Deus é o pleno amor, que o amado de Deus vai habitar em segurança, que Deus o protegerá e nós descansaremos em seus braços, sempre, independente da situação. Que essa palavra penetre no nosso coração, que venhamos confiar verdadeiramente em Deus, fazer aquela oração verdadeira e abrir o coração com Deus. Deus quer transformar a minha e a tua vida, mas precisamos ser sinceros. Nós precisamos abrir o coração. Não podemos estar escondendo nada de Deus. Que Deus abençoe nosso dia. Que Deus abençoe nossa família, nossa semana. Uma terça-feira abençoada. E que essa palavra penetre no nosso coração. Em nome de Jesus.